Boa noite, meus irmãos. Louvado seja Deus em mais um momento que estamos aqui, não é? Aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos para fazermos uma leitura no Evangelho de João, que está no capítulo 14, até o versículo 14, tá bom? Nós vamos nos deter um pouquinho mais no versículo 14, mas vamos ler todos esses 14 versículos, tá certo? Nós queremos pensar hoje como devemos orar, né? Como oramos? Qual é a orientação bíblica para termos um momento, digamos assim, especial de oração? Sei que todos nós já conhecemos como devemos orar, etc. Então, nessa quarta-feira, nós queremos conversar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Como oramos? Como é que você tem orado? Como é que você tem conversado com Deus? Vamos aqui rapidinho observar um ensinamento maravilhoso do Senhor Jesus. Para mim, fantástico, tudo aquilo que Jesus coloca na sua palavra, tá bom? Então diz assim, João 14: Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim. Eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por essa palavra maravilhosa, por essa promessa de Jesus, o que nos leva, o que nos motiva até hoje a estarmos orando. Deus amado, Deus santo, Deus maravilhoso, muito obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é tremendo nas nossas vidas e por isso queremos te agradecer nessa noite, a Deus, que estamos aqui glorificando o teu nome com a tua palavra. Queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez, nos orienta e nos induz nos teus caminhos, fazendo a tua vontade. Pois nós oramos no nome precioso do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre, e acreditando nas promessas dele. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Então, Jesus aqui, ele fala da razão da sua partida, né? Ele diz que nós não devemos nos perturbar, nosso coração não deve ter nenhum tipo de perturbação ou medo, porque ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? E se não fosse assim, eu teria dito a vocês, né? Então é interessante que ele diz que ia preparar lugar para nós, e assim que ele preparasse, ele viria buscar-nos para ficar com ele, e quando ele estivesse, estaríamos também. Então, como nós devemos orar com base nessa sua promessa que diz que se pedirmos alguma coisa em nome dele, ele o fará.
e o fará para que o Pai seja glorificado no Filho, como diz o versículo 13. Será que nós temos realmente acreditado nisso, trazido para o nosso coração? Que nesta noite venhamos parar um pouquinho e colocar diante de Deus essa bonança de palavra. E por que essa palavra deve ser cada vez mais real na minha, na sua, na nossa vida, né? Então vamos seguir aqui um pequeno roteirozinho para estarmos atentos à palavra de Deus. Como devemos orar? Em primeiro lugar, ao Pai, né? Ele diz aqui que tudo o que pedirmos ao Pai, no nome dele, ele faria para que o Pai fosse glorificado nele. Quando Jesus está ensinando o Pai Nosso, ali no capítulo 6 de Mateus, precisamente versículo 9, ele começa a nos ensinar assim, que ao começar a nossa oração, nós devemos dizer: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira estrofe dessa oração maravilhosa. Então, a primeira coisa que nós aprendemos sobre oração é que nós falamos com o Pai por intermédio de Jesus. Por isso, nunca esqueça, você está orando a Deus, Criador dos céus e da terra, que preparou todo esse ambiente para nós, não é? Mas em nome do Filho, que foi quem desceu aqui, o próprio Emanuel, e validou o nome para que estivesse respondendo pela nossa oração, né? Então, o ensinamento de Jesus é que nós oremos ao Pai, em nome dele, mas ao Pai. Então, Deus, o Ser Supremo, recebe a nossa oração, nós falamos diretamente com Deus, falamos com o Espírito Santo, falamos com o próprio Jesus, tem orações que a gente coloca Jesus como sendo o centro ali da nossa, nós já falamos direto, né? Mas tem oração que a gente precisa dizer: Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu entendo o Senhor como sendo soberano e eu preciso do Senhor. E essa oração de quebrantamento, essa oração que nós nos quebrantamos diante de Deus, a faremos em nome de Jesus. Ele valida toda oração para que a vontade de Deus prevaleça, para que Ele seja glorificado. Essa oração, ela é avaliada por Jesus, né? Uma oração que a gente faz aleatória. Então, primeira coisa que fica na nossa cabeça, né? Que devemos, como nós oramos, né? Nós oramos ao Pai. E fazemos isso, ou faremos isso, no nome de Jesus amado, né? Então, o Pai será glorificado no Filho, como ele diz aqui, versículo 13 e versículo 14, né? Então, oramos ao Pai em nome do Filho. Então, Jesus é quem valida a nossa oração. Tem muita gente por aí conversando com Yahvé, dizendo que Jesus não existe, etc e tal. Então, prestaram contas com Deus, porque não estão fazendo nada, né, com relação a gente, mas vão prestar contas com Deus, tendo em vista que estão dizendo que estão fazendo para Deus, então é com Deus. Mas nós preferimos fazer aquilo que Jesus vai nos ensinando, vai nos deixando ciente para fazer. Essa oração que a gente faz ao Pai em nome de Jesus deve ser com fé, singela, com um coração confiante, né? Coração confiante, porque o próprio Jesus diz em Mateus 21, 22, e tudo o que pedires em oração, eu farei, né? Como ele termina aqui, versículo 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, essa oração deve ser com fé. Porque eu tenho que ter fé que Jesus vai fazer. É uma promessa dele. Se ele não fizer, se não acontecer, é porque é o melhor para mim. Se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu tenho um relacionamento com Jesus, se eu tenho um conhecimento da sua palavra, e eu coloco algo diante de Deus, na pessoa de Jesus, esse algo que eu coloco não acontece, eu também tenho como resposta. Eu sempre ensino aos juniores, eu converso com eles, e eu digo sempre que a oração, ela tem que ser nesse patamar. Deus pode dizer, ok, imediatamente me atender, ele é soberano. Ele pode dizer, espere, não é a hora ainda, eu vou entender, louvado seja Deus. E ele pode dizer não, que o não de Deus é sim para mim, né? Porque quando Deus diz não, eu tenho que dizer
Sim, senhor. Quando a gente coloca algo diante de alguém, o não a gente já tem. Não é? A gente já não está fazendo. Quando a pessoa vai dar uma resposta, que ela diz o não, ela só nos deixa no mesmo patamar. Com Deus não é diferente. O não de Deus é sim para nós, é porque não é para nós, não é legal. E se a gente coloca dessa forma, com fé, com confiança, não é? Uma fé singela, tranquila. O que é uma fé singela? É quando eu entendo que eu não tenho, eu não sou merecedor de nada. Tem gente que ora assim, né? Se eu merecer, se o senhor achar que eu mereço, me dê alguma coisa. Ele lhe dá a morte, que é o que você merece. É o que nós merecemos, né? Se Deus fosse dar para nós o que nós merecemos, era a morte, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então é o que nós temos para receber. Então cuidado, nas suas orações, nunca se sinta merecedor. Nunca imagine merecedor de nada. Porque você está no mesmo patamar daquelas pessoas que ficam questionando com Deus, por que eu, por que eu? Não é porque eu. Coloco diante de Deus, ele é soberano. Então a gente tem que colocar com singeleza, com tranquilidade, e esperar no Senhor, não tem forçação de barra. Eu não sou melhor do que ninguém. A igreja do Senhor é salva pela misericórdia dele. Ela não é melhor do que ninguém, ela vai apenas clamar, e ela tem um Deus poderoso, mas que é generoso e também é misericordioso, mas que acima de tudo ele é soberano. Por ser soberano, está sobre todas as coisas, faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Não cabe a nós ficar com raivinha, não cabe a nós ficar com negócio, com coisa, como às vezes os nossos filhos ficam quando a gente diz não para eles. Mas, às vezes a gente diz não, e aquele não é tão importante para a vida daquele filho, ou até mais importante do que um sim. Geralmente, quando é um não, é para tirar ou livrar a vida do filho ali de um perigo. Quando é um sim, é apenas uma liberação, né? Então eu tenho essa coisa comigo, no meu coração. Quando é um não de Deus, para mim é um sim. Porque ele está me tirando de uma situação que poderia me causar, inclusive, a morte, né? Deus conhece o meu coração, sabe da minha capacidade. Então, como oramos? Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, não é no nosso nome. Então já fica bem claro, eu não estou me apresentando a Deus no nome do pastor Cícero. Quem é o pastor Cícero? Alguém que a graça de Deus, a misericórdia de Deus se renovou no meu coração e pela misericórdia fui salvo. Isso para mim é o suficiente. Quando eu vou me colocar diante de Deus, eu me coloco como essa pessoa grata. Deus, muito obrigado, porque eu podia nem conhecer o Senhor. Eu podia ter morrido aos 11 anos de idade quando eu passei os piores momentos da minha vida. E sem conhecer o Senhor. Onde eu estaria agora? Né? Então, é essa a ideia, né? Orar ao Pai no nome do Filho amado, Jesus Cristo, com fé singela, com confiança, estando em comunhão com Jesus, comunhão real. Sabe, aquelas pessoas que não têm comunhão nenhuma com Deus, na pessoa de Jesus, não faz nada que o Evangelho manda fazer, anda tudo na contramão, mas se acha merecedor de que Deus esteja carregando nos braços com maior cuidado. Não sei que capeta bota isso na cabeça. Porque a palavra de Deus, o Evangelho da graça, o Evangelho da misericórdia, ele apresenta uma necessidade que eu tenho de ter comunhão real com Jesus. Que a comunhão real que eu tenho com Jesus é a ideia de ter um coração voltado para Ele. Eu fico muito alegre quando eu penso nesse detalhe da comunhão real com Jesus, porque é o que João fala ali no capítulo 15, versículo 7. Ó, só passar uma paginazinha da sua Bíblia aí, 15, 7, ó, diz, ó: se permanecerdes em mim, Jesus diz, e as minhas palavras permanecerem em vós, veja que é duas coisas que você tem que fazer de maneira importante. Pedi o que quiserdes e vos será concedido. Inclusive o não. Inclusive o não. É uma concessão.
É sim ou não, né? Ó, se permanecerdes em mim, como é que a gente permanece em Jesus? É aquela ideia dele estar no nosso coração e estarmos cientes do que ele tem para nós. E a palavra dele permanecer em nós, isso é transformação de vida. Aí sim, pedireis o que quiser e vos será feito. Está bem claro na palavra de Deus. Eu como tenho... eu gosto da palavra de Deus porque é só duas coisas. É tão simples, não é? Mas ao mesmo tempo sei também que a Bíblia diz que o diabo, inimigo das nossas almas, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não compreendam o Evangelho e compreendendo se convertam. Aí eu entendo também o peso das pessoas não entenderem nada da palavra de Deus. Mas a claridade é grande, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será concedido. Ou seja, se você estiver em plena comunhão ou comunhão real com Jesus, essa é a forma de oração. Ela vem precedida dessas coisas. Como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Né? É aquilo que Jesus ensina no Pai Nosso. A vontade de Deus tem que ser feita lá, feita aqui, assim como é feita lá. Começa logo quebrando todo mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, reina na minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida, assim como no céu. Tá vendo? É algo que a gente precisa organizar as nossas orações para que elas não sejam só palavras. É importante que as nossas orações sejam meditadas, sejam conversadas com Deus, sejam colocadas, né? Porque senão a gente vai continuar batendo cabeça, a gente vai continuar errando mais do que acertando. E aí o reino de Deus vai ficando em segundo plano, né? Então, estando em real comunhão com Jesus, João 15:7 vai dizer isso, né? Então, com um coração puro, olha que pancada. Olha o que precede o momento de oração. Olha o que precede um culto de oração. É por isso que muitos crentes andam capengas. Casamentos com problema, relacionamento com filho com problema, a própria vida com problema, tanta coisa difícil, porque a Bíblia é clara em nos ensinar, só que nós somos também claros em dizer não com as nossas atitudes. A gente nunca diz não para Deus, porque a gente nem tem um total conhecimento dele, não, né? Mas a gente diz não com as atitudes. A Bíblia diz que a gente tem que estar com o coração puro. Salmos 24, versículo 3 e 4, eu gostaria de convidar você para ler comigo, porque eu gosto muito dessa palavra, ó. Salmos 24, a gente sabe muito bem o versículo 1, né? Mas olha, 24, na palavra do Senhor, versículos 3 e 4, somente. Olha o que diz. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? É uma pergunta. Aí vem a resposta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira ou para a mentira, nem jura com engano. Está vendo a responsabilidade que temos? Quem é que vai subir ao monte do Senhor? Aqui está falando com relação a esse momento aqui, que era de praxe deles orarem nos montes, não é? Então, quem subirá aos montes do Senhor? E aí vinha a resposta. Cuidado para não subir de qualquer jeito. Cuidado para não se colocar na presença de Deus de qualquer jeito, porque o monte representava isso. É assim como nós estamos na nossa casa, na nossa igreja. Não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito, porque achamos que estamos aprovados. É Deus que nos aprova. Aí ele diz, é aquele que é limpo de mãos. O que é ser limpo de mão? Né? Nossas mãos não ter contado, nem pego o dinheiro de ninguém. Nossas mãos serem santificadas no sentido de quando a gente levanta as mãos para cima para adorar a Deus, é aquele sentimento de que a gente tem quando tem aquele... Quando um camarada vai assaltar, a palavra que ele diz é o quê? Mãos para cima. Põe a mão no lugar que eu possa ver. Quando a polícia lhe aborda, não é assim?
Põe as mãos no lugar que eu possa ver, não faça movimento. Esse sentimento é um sentimento de entrega. Estou entregue total, estou em dependência total. Por isso, que diz aqueles que têm mãos santas e aqueles que têm o coração puro. Então, como devemos orar? Com o coração puro diante de Deus. E em último lugar, para essa nossa reflexão de hoje, com a perseverança, sem cessar. Antes de passar para esse tema, eu gostaria ainda, agora me lembrei, no Salmo 66, já que nós estamos nos Salmos, 66, abra comigo, apenas o versículo 18. Muito importante. O salmista Davi, ele diz assim: se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não teria me ouvido. É assim que está na sua Bíblia? Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Então, queridos, está chegando o tempo, agora eu faço minhas as palavras de Joel. Está chegando um tempo do dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor na minha vida, na sua vida? É aquele dia em que você resolve olhar para a Bíblia de maneira diferente. Meu Senhor, Davi olhou aqui e disse: olha, se eu tivesse guardado no coração o pecado, Deus não teria me ouvido. Olha que conclusão legal. Por que ele disse isso aqui? Porque lá no 32 ele se quebranta. Lá no 51 ele se quebranta, se destrói diante de Deus. E aí ele tem um coração livre. E não guarda no coração mágoa de ninguém, não guarda no coração um rancor, não guarda no coração uma picuinha, um negócio, um sentimento diferente, sentimento faccioso. Ele não guarda isso, né? E aí ele tem certeza que porque ele não guarda isso, o Senhor o ouviu. Por isso que temos que orar a Deus com o coração puro. E agora vamos para o último pensamento dessa palavra. Com perseverança, sem cessar. O que é que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 17? Orai sem cessar. Ou seja, em todo tempo, em todo momento. Nós não temos que deixar para orar só quando a gente estiver numa necessidade, desesperado, perdido alguém, adoecido, com um diagnóstico de um câncer, com alguma coisa grave. Ai, vou clamar a Deus. Ou quando a gente quer alguma coisa de Deus, aí a gente se torna um orador. A palavra está dizendo que é sem cessar. Tá bom a coisa, tá boa a coisa, ore agradecendo a Deus. Sobre que alguém está mal, ore, chore por aquela pessoa. Sobre que alguém está bem, está fazendo algo ou vivendo melhor do que você, se alegre com ele. É a ordem da palavra de Deus. É todo o tempo. Se a gente ficar observando, em todo tempo. Tem a mãe que o filho joga tudo pelo meio da casa, por todo canto, vá pegando as coisas, vá juntando, ou bota ele para juntar e vá orando. Bota ele para orar. Vai juntando as coisas e vai dizendo: Senhor, guarda os pés dos meus filhos, guarda as mãos, guarda os olhos. Mesmo jeito com o marido, ora por ele todo o tempo. Do mesmo jeito o marido, ora por ela todo o tempo. A vida de oração é sem cessar. Orar sem cessar. Se você parar para pensar nisso, você vai estar ligado 24 horas, conectado com Deus. Não é preciso estar de olho fechado, parado ou sentado num canto só para estar orando, não. A ordem é para orar sem cessar. Teremos os nossos momentos maiores de oração, mas o nosso tempo todo ligado ao Senhor nos traz melhor sabedoria. Estaremos tomando melhor decisão, né? Agora eu me lembro de um pastor americano que ele orava bastante, todos os dias, como é uma responsabilidade nossa. E uma vez uma pessoa ofereceu alguma coisa a ele, tinha que tomar uma decisão no momento ali do dia, e ele disse: tudo bem, vamos fazer assim. E aí a outra pessoa disse: mas o senhor não ora para tomar uma decisão? Ele disse: na hora da decisão? Não, meu filho, eu orei 2 horas hoje para sair de casa, então meu Deus já me direcionou que o que acontecer durante o dia eu estarei resolvendo. Olha aí você atrasado. Ah, tá, né? Não, porque eu costumo orar só nas coisinhas, nos momentos. Não,
A gente ora todo dia, toda hora. Na hora que seja para resolver, só se não der para resolver naquela hora. Mas se der, a palavra do homem de Deus é sim, sim, não, não. Acabou. E aí eu quero concluir a minha palavra lembrando Lucas 18:1. Quero convidar você para ler comigo. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Diz assim, ó. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Quando Jesus vai contar a parábola do juiz injusto, em algumas Bíblias tem juiz iníquo, ele vai dizer que ele vai contar uma parábola para ilustrar que devemos orar em todo o tempo, sem desanimar, sem nunca desanimar, ainda que o negócio pareça não dar certo. Porque ele conta essa parábola aqui de uma determinada mulher que pedia a um juiz impuro, a um juiz injusto, para julgar a causa dos seus filhos. E ela perturbou tanto que aquele juiz, mesmo injusto, ele dizia, rapaz, essa mulher, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque senão ela não me dá paz. Ele era um ímpio, injusto, não temia a Deus, mas ele resolveu, né? Aí Jesus disse assim, se aquele homem que não temia a Deus resolveu a causa daquela mulher pela tão grande insistência dela, imagine o vosso Pai que está no céu, que sabe o que você precisa antes mesmo que você peça. Ore sem cessar. Que o Senhor seja conosco e que essa noite tenha sido mais uma noite de bênção para a nossa vida. Olho na palavra e o Senhor no coração. Deus abençoe.